engrandecido é o nome do nosso Salvador. Irmãos, pensa no pastor que está empolgado. Porque agora nós vamos entrar em uma área que é o terceiro bloco da nossa exposição dentro do Apocalipse. Abra aí sua Bíblia, Apocalipse, capítulo de número 4. E agora, a partir desse momento, nós vamos ver, ouvir e aprender coisas que possivelmente nós nunca vimos, ou nunca nos atinamos, nunca prestamos atenção com a exposição dentro do Apocalipse. O capítulo de número 4, nós vamos iniciar uma sessão onde o ambiente ao qual João está agora já não é mais um ambiente natural, um ambiente que nós conhecemos, porque o capítulo de número 1, ele expôs algo relacionado ao nosso Senhor Jesus Cristo. Dentro do capítulo 1, nós vimos a estética ou a estrutura do Cristo que nós servimos, que agora ele já não é mais aquele cordeiro ao qual os evangelhos apresentam. O evangelho, ele apresenta um Jesus que se humanizou, que sofreu, cumpriu a lei, que apanhou, que foi morto e ressuscitou. Os evangelhos apresentam essa sequência de um Deus que se tornou homem, pagou o preço, sofreu e tudo mais. Agora no capítulo 1, o próprio Deus vai dar testemunho de quem é Jesus, agora ele já ressuscitado. E nós vimos que Jesus, ele já é um ancião de dias, ele tem a eternidade, ele é apto para discernir qual é a intenção do coração, ele é o homem, ou ele é o Senhor, que tem condição de julgar as nações, que tem condição de ter um olhar escrutador. João apresenta agora esse cordeiro, e a partir do capítulo de número 2 e do capítulo de número 3, ele foi apresentando um Jesus como aquele que conhece literalmente a humanidade e a sua igreja. O capítulo de número 2 e o capítulo de número 3, nós passamos aí praticamente 7 semanas expondo todos os defeitos da igreja, assim podemos dizer, as qualidades da igreja, a esperança da igreja e as consequências de uma igreja que não se arrepende. Então, durante 7 semanas, nós aprendemos a estrutura da nossa igreja, humanamente falando. Jesus mostrou para João que a igreja, ela passaria por um período, desde o seu nascimento e até a nossa atualidade. E alguns teólogos e historiadores falam que a igreja de Laodiceia, que foi essa última que nós estudamos semana passada, é a que está em vigência nesses últimos dias. O que é vigência? É o que está dominando, porque a igreja de Laodiceia é a igreja que caiu na mortidão, que é a igreja morna, é a igreja que tem aparência de não ter, na verdade ela não tem uma firmeza. Uma igreja que ela não tem uma firmeza, ao mesmo tempo que ela está no ápice de adoração, é uma igreja que está no pique. Então ela fica assim, ela fica assim. Então aparentemente ela está morna, ela não tem nenhuma frieza, nenhuma temperatura alta e nenhuma frieza profunda, ela fica assim, numa mortidão. E Jesus falou, nós temos que ser literalmente quente ou literalmente frio, porque se nós ficarmos nessa vacilação, seremos vomitados então da boca dele. Então, desde o ano 1840, até os historiadores falam. Então agora, como nós já aprendemos tudo isso, já vemos tudo isso, agora nós vamos entrar no capítulo 4. Olha só o verso 1 do capítulo 4, diz assim: depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta
acontecer. Notaram algo aqui legal? Olha só o que João fala. Depois dessas coisas, depois dessas o quê? Dessas coisas que nós falamos durante dessas 10 semanas. Jesus está falando aqui para João, depois dessas coisas, depois de tudo isso que aconteceu, que você viu acerca do Deus ressuscitado, das coisas que vão acontecer na igreja, as coisas que vão acontecer na terra, depois dessas coisas, eis que estava uma porta aberta. Opa! Jesus está falando o seguinte: depois de todo esse período da história que está acontecendo, a porta ainda está aberta. A porta está aberta no céu. E a primeira voz, que era a voz de Jesus, que como de trombeta eu ouvia falar comigo, disse para mim: sobe aqui. O que isso simboliza? Irmãos, isso simboliza literalmente o arrebatamento da igreja. Vocês pegaram o impasse aqui? Olha a ordem cronológica dentro do texto. Depois dessas coisas que todos nós ouvimos e temos convicção de que vai acontecer e de que está acontecendo, existe uma porta aberta no céu, só que vai chegar um momento que Deus vai falar o quê? Sobe aqui. Ô irmão, não sei se mas me arrepia totalmente isso daqui. Isso daqui me deixa em alerta. Isso daqui me deixa esperançoso. Isso daqui me deixa ansioso. Isso daqui me deixa vigoroso para que eu possa ouvir isso. Suba aqui. Porque o arrebatamento da igreja vai ser assim. Suba. É assim, ó. Do nada. É muito mais rápido do que aquilo que nós imaginamos. Porque momento é um momento indivisível ou incalculável. Alguns pregadores, teólogos, escriturários, doutores falam que o arrebatamento será em 7/1000 de um segundo. Mas, irmãos, o arrebatamento é muito mais rápido do que isso, porque Paulo fala que será em um momento. Momento não tem como calcular. Momento é isso aqui, ó. É divisão de tempo, não tem como calcular o momento. Esse exato milésimo antes de um milésimo é o momento. Então o arrebatamento não terá tempo para eu e você se arrepender. O momento de se arrepender é antes do arrebatamento, porque depois do arrebatamento vai acontecer coisas com aqueles que ficarem, que nós vamos ver dentro da Bíblia. Porém, a visão que nós vamos ter agora não é a visão daqueles que ficaram, é a visão daqueles que subiram. Essa daqui vai ser a visão da nossa visão, que se o arrebatamento for agora, eu e você teremos essa visão, porque é o que está sendo simbolizado aqui por João. Ó, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Então, depois do arrebatamento, nós veremos essas coisas que João vai descrever aqui. Quem prestou atenção na leitura, que é a leitura que nós fizemos, que o pastor José Franco fez, viu algumas coisas aqui que talvez passou despercebido. E eu vou pedir para o Davi colocar uma imagem aqui em cima. Irmãos, essa imagem aqui é muito simplória. É uma imagem que é um borrão comparado à verdade do texto e comparado àquilo que nós vamos ver lá naquele dia. Olha lá a imagem. É literalmente um borrão mesmo, mas é uma imagem feita de computador descrevendo o capítulo de número 4. O que tem nessa imagem? Eu tinha aqui um negocinho de apertar e subir. Deixa eu ver se está aqui. Está aqui? Isso, obrigado. Ó, nessa imagem, se os senhores quiserem ali ver, só para nós entendermos um pouquinho melhor, puder apagar só essa luz aqui para mim, ó. Não está dando para ver, está nítido a visualização? Não. Então vamos só apagar ali. Apaga essa daqui para mim, por favor, só para nós ficar mais nítido ainda. Ó, está vendo o
conseguiu ver aqui? Essas cadeiras aqui, ó, simbolizam os 24 tronos. Nós não lemos que lá terá 24 tronos? Simboliza os 24 tronos. Aqui é as 7 lâmpadas que simboliza os 7 espíritos que nós lemos, tá? Esse daqui é o trono, esse daqui é o arco celeste, esse daqui é a imagem da jaspe, do sardônio. Esses 4 aqui são os 4 seres viventes que nós vamos detalhar daqui a pouco. Esse daqui é o mar de vidro que está falando ali também. Essa daqui é uma imagem bem simplória, só para nós termos entendimento do capítulo de número 4. Depois eu vou mandar essa imagem no grupo. Quem quiser só me pedir, que pelo celular dá para ver melhor. Pode acender, fazendo um favor. Dá para nós entendermos. Então isso daqui é só uma imagem completa que alguém muito curioso foi lá e fez essa imagem. E eu achei essa imagem, assim, mesmo na simplicidade, me trouxe uma lucidez muito grande do que eu posso desenhar acerca do céu. Lembrando que no céu, tá? No céu não terá nada, isso daqui que talvez seja difícil da gente entender, mas no céu não terá nada daquilo que nós conhecemos, material, tá? Tudo que João está dizendo aqui é para que eu e você compreendemos, ou podemos compreender o que ele está tentando descrever aquilo que ele viu. Porque, irmãos, a Bíblia fala que no céu não entra nada que é material. Então no céu não terá rua de ouro, é um simbolismo. No céu, está vendo esses tronos aqui que nós vimos? Isso daí é uma ideia para nós entendermos o que terá lá, mas não é literal, porque no céu, irmãos, é muito mais além daquilo que a gente imagina. Isso daqui é só um símbolo para nós entendermos o tamanho da glória que há lá. Mas a Bíblia fala o seguinte, olha só o que a Bíblia fala. A Bíblia fala o que é refletido do céu para a terra é como se nós estivéssemos olhando para uma sombra. Você já viu uma sombra? O que você vê numa sombra? Um borrão preto. Você consegue ver algum detalhe numa sombra? Você vê uma forma. Você consegue discernir a forma da sombra. Às vezes você vai ver na sombra a forma de um homem. Então você discerne, tem discernimento que aquilo ali é um homem. Mas você não consegue ver se aquele homem tem um olho azul, ou tem um olho verde, ou tem um olho rosa. Vocês sabem que tem gente de olho rosa, né? Olho violeta. Tem gente que tem. Você não consegue discernir se aquela sombra daquela pessoa, se aquela pessoa é branca, é preta, é verde, é amarela. Você não consegue discernir. Você só vê um borrão. Então o céu é literalmente dessa forma. O que João está vendo ali é algo que Deus deu condição para ele entender que lá no céu nós temos algo grandioso. Só que aquilo que nós mais valorizamos aqui, por exemplo, aqueles que são mais materialistas, porque o ser humano é materialista ao ponto de amar mais o ouro do que as coisas santas. Então Jesus falou o que para João? Sabe aquilo que o homem mais valoriza, que é o ouro? Aqui no céu, as ruas são de ouro. Nós vamos pisar sobre ela. Aquilo que o homem supervaloriza, aqui é asfalto. Aqui nós passamos por cima. Então está colocando aquilo que é mais glorioso para o homem em uma posição onde o homem vai pisar. Então tenha consciência disso. Mas, irmãos, a visão é gloriosa. E Deus nos dá a condição de nós, ainda assim na nossa infinitude, na nossa mente, conseguir compreender, contemplar as grandezas do céu através de figura. Isso daqui, irmãos, é muito difícil às vezes de entender. E
pessoas. Porque materializa só o Apocalipse, e se você materializar simplesmente o Apocalipse, ele perde a graça, ele se torna terreno, ele se torna humanizado. E tudo aquilo que é humanizado, irmãos, não tem graça, não tem glória, porque a humanização corrompe, porque a humanidade está em decadência, está em queda, está falida. Mas quando nós pegamos aquilo que é simbólico, humano, e transferimos isso para a glória, irmãos, a isso daí se torna glorioso. O livro se torna inspirador, o livro nos traz gozo de ler, e nós começamos então agora, a partir desse momento, a partir do verso 2, começar a entender o que João viu, e vamos tentar agora descodificar aquilo que João viu. Amém, irmãos? Deu para entender? Não ficou confuso? Eu estou tentando trazer mais lucidez possível, tá? Porque o livro do Apocalipse, irmão, se nós formos estudar ele mesmo, eu ia trazer muito conceito aqui para vocês, muita interpretação, então isso daí não ia ser saudável para a igreja. Se você tem consciência ou tem desejo de aprender sobre o Apocalipse, saiba que existe eles aí, textos dentro da Bíblia, livros de interpretação, teólogos e pastores que é muito aprofundado dentro desse livro, que trazem muito mais clareza do que eu, tá? Mas o que eu vou trazer aqui para vocês é um arroz com feijão dentro do Apocalipse, para vocês entenderem que a nossa visão acerca do Apocalipse já é muito maior do que aquilo que nós sabíamos ontem, tá? O que nós vamos aprender hoje já é mais do que nós sabíamos há 2 horas atrás, amém? Verso 2 diz assim: e logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono, e o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e sardônia, e um arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante a esmeralda. E ao redor do trono estavam os 24 tronos, e via sentados sobre os tronos os 24 anciãos vestidos brancos, e tinha sobre eles cabeças, e sobre as suas cabeças coroa de ouro. Verso 3, eu corri o verso 4, mas é o verso 3 que eu quero parar agora. João agora, ele foi arrebatado no Espírito. O verso de número 2 é um simbolismo do rapto da igreja. Só que, porque João faz menção no verso de número 3, que ele agora foi arrebatado no Espírito? Porque ainda não é o momento do arrebatamento da igreja para João, tá? Então João está deixando claro que o verso 2 simboliza o rapto geral da igreja. Só que o verso 3 ele está mostrando que para ele ainda não era o arrebatamento, porque o arrebatamento ainda há de acontecer. Só que agora ele frisa que agora ele foi em espírito, e em espírito ele começa a ter então as visões. E qual é a primeira visão que ele tem? A visão do trono do próprio Deus. Irmãos, essa daqui é a primeira coisa que a igreja verá, é o próprio Deus. Antes de qualquer coisa, quando a igreja for arrebatada, nós vamos chegar diante do trono de Deus. Por quê? Diante desse trono, ali se iniciará o tribunal de Cristo, se iniciará a distribuição dos galardões da igreja. E isso daí não está descrito aqui, mas quem diz é o próprio Paulo para a carta aos Coríntios. Ele fala que o tribunal de Cristo, lá no tribunal de Cristo, nós receberemos os nossos galardões. Quais serão? Galardão de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, palha e feno. Esses galardões não simbolizam, não é para aquele que não foi salvo. Os galardões do tribunal de Cristo é somente para os salvos. E Paulo, ele faz o seguinte, ele fala assim que
não salva ninguém, porque aquele que for arrebatado e estiver no tribunal de Cristo, está salvo. E lá no tribunal de Cristo, a obra que ele fez, se é de madeira, palha ou feno, ela será queimada pelo olhar prescrutador daquele que tem condição de julgar se essa obra que eu e vocês estamos fazendo agora é para Deus ou é para os homens. Entenda isso. Às vezes a pessoa está fazendo uma boa obra, mas ela está fazendo para se amostrar, está dando com uma mão e tocando trombeta com a outra. Isso daí não faz a pessoa perder a salvação dela. Quem faz para a igreja ver, não quer dizer que ela está fazendo e vai perder a salvação dela. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que ela pode perder é o quê? O seu galardão. O seu galardão. Contudo, a salvação, ela não vem das obras, diz Paulo, para que nenhum homem se glorie, mas ela vem de Deus, e ela é de graça. Então o que vai se queimar será as nossas obras, feitas para que os homens vejam. Mas quando eu e você fazemos a obra, ajudamos olha só o que Jesus fala: se eu amar somente aquele que me ama, que galardão eu terei? Isso daí o pecador também faz, o ímpio também faz, o que vai ser condenado também faz. Mas igreja que é igreja, ama até o inimigo, ora por aquele que vos persegue, perdoa aquele que não merece o perdão. Porque você já parou para pensar que o perdão, ele tem em si mesmo a enlouquecedora qualidade de ser imerecido? O perdão é isso. E a pergunta é: eu e você merecemos perdão? Não, mas o próprio Deus, não levando em conta o tempo da nossa ignorância, foi lá em seu tempo e enviou o seu filho, nascido de mulher, para que eu e você fôssemos resgatados, ainda sendo inimigos de Deus, fomos lavados, regenerados, perdoados, e estaremos com Ele naquele grande dia. Por quê? Porque aceitamos o seu sacrifício, reconhecemos a sua glória, recebemos o seu perdão e também perdoamos. Quando fazemos isso daí, recebemos então um galardão de ouro, prata, pedras preciosas. Quando levamos o evangelho a toda criatura, recebemos galardão de ouro, prata, pedras preciosas. Quando nós falamos do amor, quando nós fazemos os bons tratos, quando amamos e fazemos tudo isso sem mostrar para os demais, recebemos então galardão de ouro, prata e pedras preciosas. E esses galardões não sofrerão detrimento, porque essas qualidades de galardão que Paulo faz questão de mostrar, sabe o que eles fazem? Sabe qual é a reação deles diante do fogo? Sabe qual é a reação deles? Se purificar mais. O ouro, quando é colocado no fogo, ele elimina toda a sua impureza, assim como a pedra, assim como a prata, eles vão se purificando, eles derretem para a purificação. Agora, madeira, palha e feno se queimam para detrimento, alguns para poeira cósmica. A madeira, dependendo do tempo do fogo, ela sofre um detrimento muito robusto. Você já viu madeira queimada? Às vezes ela não se consome totalmente, mas ela sofre um detrimento pelo fogo. E existe o feno e a palha, que eles se deterioram por completo. Então, meu irmão, conselho pastoral, não faça para se mostrar. Conselho pastoral, tanto eu tenho inimigo. Conselho de Cristo, perdoe, porque é muito melhor entrar no céu. Irmão, uma das maiores qualidades do perdão, sabe qual é? Trazer satisfação. O Jesus fala assim, Isaías fala, que o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Jesus ficou satisfeito em nos perdoar. E a pergunta é:
Quem ficou satisfeito em ser perdoado por Cristo aqui nessa noite? Nós ficamos. Então o perdão traz satisfação. O perdão traz satisfação para aquele que perdoa e para aquele que é perdoado. Então, João, depois dele dar essa descrição que ele foi espírito, ele viu o trono e o que estava sentado tinha a aparência semelhante de pedra de jaspe e de sardônio. O que essas pedras simbolizam? A jaspe, ela é uma pedra que para muitas pessoas ela é verde, para outras ela tem algumas outras multifacetas de cores, né? O próprio Apocalipse depois vai apresentar a pedra de jaspe como uma pedra incolor, que absorve todas as cores. Outras são verde, a sardônia é uma pedra vermelha. O que simboliza isso? Simboliza a justiça e simboliza a ira do próprio Deus, pela sua cor escarlate, a sua cor vermelha de julgamento. O salmista, no Salmo de número 89, 14, coloca lá, Davi, Salmo de número 89, 14, vai simbolizar essas duas pedras e o arco celeste. Porque o que significa o arco-íris? Quando você olha para o arco-íris, enquanto muitas pessoas afeminadas ou as pessoas que pendem para o lado do homossexualismo, eles cataram o arco-íris como símbolo da sua depravação, a Bíblia vai mostrar o arco celeste, sabe como? Como um símbolo de misericórdia e um símbolo de aliança, aonde Deus não destruiria mais a terra com o dilúvio, porque quando Noé saiu da arca, o que Deus colocou lá como uma aliança eterna para Noé? O arco celeste, porque o arco celeste simboliza um ato de misericórdia e uma aliança de que não haveria uma destruição para aqueles que são fiéis e que se devotam ao próprio Criador. Então o Salmo de número 89, 14 diz assim: justiça e juízo são a base do seu trono, misericórdia, simbolizada pelo arco, verdade, simbolizada pela pedra de jaspe, e ardente irão diante do seu trono. As pedras a justiça, que é simbolizada pela pedra de jaspe, o juízo, que é simbolizado pela pedra de sardônio, são a base do seu trono. A misericórdia, que simboliza o arco, e a verdade irão diante do seu rosto. O Salmo representa muito bem esse texto aqui que nós lemos agora aqui. A base do trono do Senhor é a justiça, é o juízo, é a misericórdia e a verdade. Qual foi a primeira coisa que João viu no trono? Exatamente isso. A base do Senhor é essa. Não adianta, eu vou sempre repetir isso. Se não for a graça, eu e você estamos fritos, estamos já condenados. Eu sempre vou falar isso. Se hoje, porque irmãos, é lógico que nós temos um descanso quando falamos assim: só Deus pode me julgar. Lógico que nós temos um descanso, mas ao mesmo tempo, quando eu penso nisso, eu tenho temor e temor. Por quê? Porque eu falo, somente Deus pode me julgar. Legal, mas se eu juntar os meus pecados do dia, somado com o da semana, somado com o mês, somado com o ano, somado com o da década, eu já perdi as contas já de quando eu peguei e eu me arrependi. Ou você se arrepende toda vez que pega? Vamos ser sinceros, vamos lá. Cá entre nós, pense aí com você agora, nesse exato momento. Você já se arrependeu todas as vezes que você pecou? Você já se reconciliou com todas as vezes, com todas as pessoas que você já ofendeu? Você já se redimiu de todas as vezes que você defraudou alguém? Irmão, vamos sem hipocrisia, vamos lá. Vamos pensar agora, eu e você. Já fizemos isso? Nós podemos bater no peito e falar assim: Deus, pesa agora na sua balança da justiça a minha vida?
Você tem coragem de fazer isso? Você é tão super crente assim que você tem coragem de fazer isso? Você já está quase no patamar da divindade que você tem coragem de fazer isso? Porque é isso aqui que nós vamos seguir. Põe o texto lá. Porque é isso aqui que nós vamos seguir. De Salmo. Porque é isso daí que nós vamos seguir. Nós vamos dar de topa com a justiça. Só que se nós vermos essa justiça depois do arrebatamento, vixe, aí nós estamos livres. Porque ainda nós não fomos arrebatados. E a igreja está ainda vivendo no tempo de Laodiceia. Esse momento que nós estamos vivendo é um momento onde o homem está falando assim: rico estou e abastado estou e não necessito de nada. Sem tomar em conta, está no texto, sem tomar em conta isso daqui, ó, a justiça, o juízo é a base do Senhor. A justiça e o juízo é para agora. Porque, irmãos, acredita, se eu e você morrermos agora, nesse exato momento, nós não vamos ser julgados daqui a 1000 anos. Nós já morremos, já condenados. Quem morre agora já sabe se foi salvo ou se foi condenado. Então o momento de se arrepender é agora. O momento de se reconciliar é agora. O momento de pedir perdão é agora. O momento de se arrepender dos seus pecados é agora. Porque se formos arrebatados e subirmos diante desse trono, é só os nossos galardões que serão julgados, porque a nossa salvação já estará garantida. Mas e se eu chegar ali na esquina agora, ou se me der um ataque fulminante agora? Será que eu estou apto a estar diante desse trono? É para nós refletirmos. Por isso, irmão, não confie na força do seu braço e nem confie no tempo que você acha que você administra, porque você não administra tempo nenhum. O que Tiago falou? Eu vou fazer plano para amanhã ou depois. Louco tu és, porque você não sabe o teu dia de amanhã, porque o dia de amanhã pertence ao Senhor. Então, irmão, aproveite a graça. Você não lembra do pecado que você cometeu, mas mesmo assim chore por ele, porque a Bíblia fala que é para você se arrepender do pecado que você sabe que você cometeu e chorar pelo pecado que você não sabe que cometeu. Porque se você diz que não tem pecado, é mentiroso, João fala. Porque aquele que fala que não tem pecado é mentiroso, porque você peca inconscientemente também. Mas bendito é o nosso Senhor, que a base do seu trono também é o arco da misericórdia, que toda manhã a sua misericórdia é renovada. A única coisa de Deus que é renovada para as nossas vidas é a misericórdia, e esse é o motivo de nós não sermos consumidos. Aproveite a graça, aproveite esse momento, para que eu e você podemos ver esse arco triunfante. Irmão, aleluia, irmão, você tem noção do meu privilégio de poder ver isso? Irmão, viva esse momento agora. A igreja está aqui esquecendo de perder, está perdendo essa esperança, porque estão triunfalistas para esse momento. Os miseráveis desses pregadores que ficam apresentando para a igreja simplesmente triunfo para agora, estão esquecendo de apresentar essa glória que prestes a igreja triunfante vai ver. A esperança não pode morrer no nosso coração. Olha o verso número 4. E ao redor do seu trono havia 24 tronos, e via sentados sobre o trono 24 anciãos, de vestidos brancos, e tinha sobre sua cabeça coroa de ouro. Quem são esses 24 anciãos? Esses 24 anciãos não é anjo, tá? Não é anjo, esquece isso. Tem gente que coloca como interpretação de anjo, não é. Quem são esses 24 anciãos? Jesus disse lá em Mateus 19:28, falando para os discípulos, para os apóstolos: em verdade eu afirmo que vocês estarão assentados em 12
sol, juntando, dão os 24 anciãos, que são aptos para julgar. Paulo ele fala assim, que os homens julgarão até a condenação dos anjos. Esses 24 anciãos está representando o Antigo e o Novo Testamento, cumprido agora diante de Deus. Esses 24 anciãos, irmão, nós estaremos lá, estaremos juntamente com eles, contemplando, porque eu tenho certeza que é ele, que esses 24 anciãos não são anjos, não são seres angelicais, porque esses 24 anciãos estão ressurretos. Paulo lá em Tessalonicenses 4, ele vai falar o seguinte, que nós não precederemos os que já dormem no dia do arrebatamento, porque aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nesse caso aqui, nesses 24 anciãos, se eu e você formos arrebatados, esses 24 anciãos já terão recebido já o seu corpo de glória, eles já ressuscitarão primeiro. Aí Paulo fala, depois nós que formos arrebatados, seremos transformados de um corpo corruptível para um corpo incorruptível. Sairemos desse corpo de inglória para um corpo de glória. Por que um corpo de glória? Porque esse corpo que é mortal não pode entrar onde que é o trono do Senhor. Lembra que eu falei que nada que é terreno entrará no céu? Por isso que a igreja, irmãos, isso daqui muita gente não entende, guarda isso aí. Qual é o maior presente da igreja? O maior presente da igreja não é receber galardão, o maior presente da igreja não é receber a vida eterna, o maior presente da igreja não é ver os 24 anciãos, o maior presente da igreja é poder entrar nesse lugar e ver Deus como Ele é. Como Ele é. Não é isso que João fala lá na sua primeira carta? Ele fala o seguinte: agora nós não vemos como Ele é, mas haverá um momento que assim como Ele é, o veremos. Nós o veremos. E como nós podemos ver Ele? Somente com o corpo glorificado, somente com o corpo transformado, porque com esse corpo seremos culminados. Se nós vêssemos Deus agora, morreríamos. Por isso, nossa irmão, isso é a maior glória de Cristo. Oh, aleluia! Sabe por que Jesus se esvaziou de toda a sua glória? Vocês não entenderam ainda porque Jesus se esvaziou de toda a sua glória? Porque se Ele viesse em glória, o mundo não suportaria a sua presença. Por isso que Ele se esvaziou de toda a sua glória, para que eu e você pudéssemos em um dia ver Ele como Ele é na sua perfeição. Imagina, irmão, imagina isso, você poder ver Deus do jeito que Ele é, na sua, sabe aqui, a Bíblia fala para nós não pensarmos como que é Deus, não faça para ti uma imagem de Deus, a Bíblia fala isso, só que a Bíblia também é maravilhosa. Jesus fala a Filipe: Filipe, você está tanto tempo comigo e você me pergunta, mostra-nos o Pai. Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Oh, meus irmãos, nós vemos Deus já através de Cristo Jesus, mas nesse momento aqui, nós vamos ver Ele na sua essência, nítido, como eu estou vendo esse copo agora, nítido como eu estou vendo essa água agora. Nós vamos ver as entranhas do nosso Senhor, e assim, irmãos, tudo aquilo que nós temos dúvida hoje, naquele glorioso dia, será esclarecido. Lá não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais desesperança, não haverá mais tribulação, não haverá mais enfermidade. Lá nós teremos um corpo glorificado, um corpo pleno na plenitude, e aonde nós queremos estar, assim na terra como no céu, assim será para nossos dias. Louvado e agradecido ao Senhor. E esses 24 anciões que nós vimos lá,
ele estava com coroa de ouro, simbolizando a glória e a pureza dada por Deus. E do trono saía relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Relâmpago simboliza a voz de Deus. Antigamente falava que quando se dava, acho que os irmãos já pegaram isso daqui, né? Faz muito tempo. Falava que quando dava um trovão era Deus falando com a terra, né? Falando com a natureza. Isso daí não é tão mentira assim, tá? Porque Deus, ele fala, e o símbolo da potência, da onipotência, porque quem pode sustentar-se diante de um relâmpago certeiro no meio da cabeça? Tem gente que fala assim: ele já sobreviveu a um relâmpago. Ele sobreviveu a uma fagulha do relâmpago, que o relâmpago não chegou a acertar, porque aqueles que recebem o relâmpago no meio do seu corpo, morrem, não tem o que suporta. Às vezes passa ou algo distante, mas se irmão, o relâmpago racha a árvore no meio. É coisa terrível, tá? Então o símbolo está mostrando aqui a onipotência do Senhor, está mostrando que diante desse trono há energia que nós não podemos nem tocar. Lembra de Isaías? Olha, isso daqui é um simbolismo forte. Isaías viu um trono e ele viu naquele trono, debaixo do trono de Deus, brasas vivas. Lembra disso? O serafim foi até diante do trono e pegou aquela brasa com o quê? Com as suas mãos? Não. Ele pegou com uma tenaz, algo próprio para poder pegar aquilo que estava debaixo do trono. Tem coisas no trono de Deus que nem mesmo os anjos poderosos, pelo menos que é um anjo cumpridor, que tem poder, força, e talvez até poderia pegar e não sofrer nenhum dano. Ele não teve a ousadia de tocar naquilo que está dentro do trono, que está debaixo do trono de Deus, simbolizando que aquilo que sai do trono de Deus é puro e é tão santo que nem mesmo o santo do santo pode tocá-lo. De tão puro que Deus é. Deus é tão puro, é tão santo, que nada subsiste à sua glória. Nada. Por isso que Deus, já ouviu falar de teofania? Quantos já ouviram falar de teofania? Teofania significa Deus escondido. Deus se revela se escondendo. Lá em Crônicas fala assim que Deus habita na escuridão. Por quê? O salmista fala que diante do seu trono existem nuvens escuras. Sabe por quê? Para que a glória dele não passe e nos ilumine. Para que a glória dele não passe e nos fulmine, nos destrua. Deus se esconde por amor de nós, porque se ele se apresentar a uma humanidade corrompida, cheia de pecado, nós seremos fulminados. Cai de novo naquilo porque Jesus teve que se esvaziar de toda a sua glória, porque se ele viesse a sua glória, o pecado não poderia subsistir diante da santidade de Deus. Nada, irmão, pode subsistir diante da santidade de Deus. Do trono, e esses sete espíritos, que é aquele castiçal que nós vimos na imagem, simboliza a plenitude da divindade, que é o que está descrito lá em Isaías 11:2, que ela demonstra quais são a qualidade dos 7 espíritos de Deus, que é a mansidão, a paz, a esperança, a vida, a morte, porque todas essas coisas faz parte da plenitude. Por isso que Jesus falou o seguinte:
que a vida que nós temos não é nossa, porque pertence a Ele. Tem gente que acha que a vida secular que ele vive é dele. Jesus fala o seguinte, que aquele que tem, terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado. O que é isso? Aquele que tem vida em Cristo, terá em abundância, porque ainda que esteja morto, viverá. Aquele que for arrebatado, terá uma vida de glória, não é? E aquele que não tem, até a vidinha que ele acha que tem, lhe será tirada, porque não é dele, é de Deus. Você está entendendo quem é o teu Deus? Você já entendeu quem é o teu Deus? O teu Deus não é aquele que faz homem sapatear, não. O teu Deus não é aquele que faz você só sentir aquele riozinho nas costas, não. O teu Deus é muito além disso. Nós minimizamos o nosso Deus por causa da matéria. Nós minimizamos o Criador por causa dos nossos ideais. Nós colocamos Deus no tamanho que nós queremos, mas quando nós olhamos para esse simples texto, nós vemos que o nosso Deus é muito maior da nossa compreensão. Nós entendemos o porquê o salmista fala: cultuai ao Senhor com temor e tremor. Cultuai ao Senhor com temor e tremor, porque esse é o Deus que nós servimos. Olha lá, e havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais, cheios de olhos por diante e por detrás. Nossa, irmão, será que não vou conseguir acabar isso aqui hoje? Vamos lá. Por diante e por detrás. O que simboliza o mar de vidro? O que simboliza o mar de vidro? Você já viu um mar parado totalmente? Não tem como ver mar parado. O mar não para. Mesmo quando ele está sem ondas bravias, ele está em movimento. Nada fica estável em cima do mar. Nem mesmo a maior embarcação mais engenhosa do homem consegue ficar estabilizado em cima do mar, porque o mar é inconstante. Então esse mar de vidro que está ao redor do trono simboliza o que? Constância. Simboliza, eu até marquei o nome aqui, estabilidade perpétua. Simboliza não vacilação e nem oscilação, porque o que está agora diante de Deus, não existe mais esse negócio de misericórdia e não misericórdia. Ali agora é justiça, ali agora é cumprimento, ali agora não tem mais variação e nem sombra de dúvida. O que está ali agora é o que está e ponto. Nada muda. O que está ali será perpétuo. Não é como hoje, com o livre-arbítrio que nós temos, ou com a livre agência que nós temos. Não, ali agora ali é sem variação. Diante de Deus, todas as coisas têm estabilidade. Diante de Deus, a partir de agora, o mal não dominará mais, e nem as dúvidas existirão, porque todo o poder é habitado no meio daqueles que estão diante do trono de Deus. Irmãos, isso é glorioso. E agora, ele apresenta também 4 seres viventes, que possivelmente eu queria detalhar eles, mas não vai dar tempo de nós detalharmos eles. E agora, o que eu faço? Acabo o capítulo 4 ou termino semana que vem? Porque tem bastante coisa. Terminar semana que vem? Terminar semana que vem. Vamos ler aqui, vamos lá. E no meio do trono e ao redor do trono 4 animais, cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal
animal era semelhante ao leão, e o segundo animal semelhante ao bezerro. E tinha um terceiro animal, o de rosto como de um homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os quatro animais tinham, cada um por si, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia e nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e o que é, e o que há de vir. Irmãos, eu vou deixar para a semana que vem. Eu vou falar só o paralelo dele, então eu vou falar só o paralelo do significado dos 4 animais, e semana que vem nós vamos detalhar a função desses 4 animais, e nós vamos até o final, porque para mim, um dos textos mais gloriosos é o versículo 10. Então o versículo 10 para mim é um dos textos mais gloriosos da Bíblia. Mas, olha só, por que os 4 animais? O que simboliza esses 4 animais? Tem vários significados. Eu vou falar aqueles que eu não concordo, só para vocês saberem que tem. Esses 4 animais, existe uma interpretação de que está simbolizando os 4 evangelhos: o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu não acredito nessa interpretação. Por quê? Porque ela é tardia. Essa interpretação surgiu nos meados dos anos 1600, tá? Então eu não concordo muito com essa interpretação, mas tem muitos teólogos famosos e muitos conceituados que ensinam que é, tá? Esses 4 animais, eu também não concordo que eles são as facetas de Jesus Cristo, porque tem teólogos respeitados também que falam que esses animais são símbolos da personalidade de Cristo Jesus, como o leão, como bravura, que fez o seu ministério como o bezerro, que simboliza o trabalho, com a humanidade, por isso que ele se encarnou e fez sobressair as alturas. Porém, eu também não concordo. Por que não concordo? Porque eu tenho uma terceira opção dentro dessas duas mais conhecidas. Para mim, esses 4 seres viventes simbolizam as características de um verdadeiro adorador. Por quê? Semana que vem eu explico. Amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, vocês gostaram dessa, né? Gostinho e quero mais para a semana que vem. Semana que vem, então, falaremos quais são essas características desses adoradores aqui. Vocês vão julgar junto comigo se eu tenho ou não tenho razão em cima dessa explicação. Sendo assim, então, meus irmãos, Deus abençoe. Obrigado pela paciência, pela cooperação. É muito bom ver aqui o rosto de vocês. Isso daí me impulsiona. Vocês perceberam que agora ficou mais difícil para eu explicar, né? Porque vocês não sabem o tanto que eu tenho que estudar e colher informação e planejar como que eu vou fazer para trazer de um jeito simples para vocês entenderem. Porque se eu for descer a corda aqui mesmo, nem eu entendo tanta coisa que tem, tá? Então, continue orando por mim, continue orando pelo meu ministério. Sim, continue para Deus me enriquecer muito, mas ore muito mais para Deus me conservar íntegro na presença dEle, para que eu possa receber da parte de Deus firmeza e constância por essa tão grande responsabilidade que é de falar sobre o seu Evangelho para a noiva, para a igreja, que breve estará lá diante desse trono para contemplar a glória dele. Amém? Amanhã, então, ensaio, escola e oração com a nossa mocidade. Sexta-feira, escola bíblica noturna. Não faltem. Fiquei sabendo que semana que veio passada foi gloriosa, estava cheio de pessoas. Como eu disse, eu não pude estar, né, devido a alguns probleminhas, mas fiquei muito contente. Sábado estaremos aqui trabalhando na nossa construção.
Sábado à noite haverá culto lá no Jardim Vera Cruz. Então todos os irmãos que puderem estejam lá. E todo mundo pela manhã o pastor Sérgio está trazendo uma gloriosa festa, uma preparação de evangelização. Não é um culto de evangelização, porque, irmão, evangelizar crente é o fim da picada, né? Pelo amor de Deus, vou evangelizar crente? Não. Coloca-se um culto de missão ou um culto de evangelização, não é para evangelizar crente. Pelo amor de Deus, porque tem crente que fala assim, que nem nossos cultos de domingo. É culto de missão. Missão para quem? Para crente? Não, irmão. O pastor ministro dirige o culto de missão para que eu e você, de alguma maneira, criamos vergonha na nossa cara, aprendemos e evangelizamos para a rua. Culto de missão é para aprender, para evangelizar e fazer a missão para a rua. Missão não é dentro da igreja, missão é para fora dos portões. Então o pastor Sérgio também está trazendo um homem que é muito gabaritado, vai nos trazer condição de aprender como falar para fora dos portões, tá bom? Então você se esforce, esteja lá no domingo pela manhã, vamos aprender juntos, e domingo à noite estaremos aqui novamente para agradecer e prestar ao nosso Deus mais um pouquinho. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar em pé, vamos aqui fazer mais uma oração. Pastor Zé Adriano, vem aqui, ore por nós, glória a Deus pelas nossas vidas. Maravilhoso e eterno Deus, Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, nós queremos agradecer ao Senhor, meu Deus, que nos concedeu o carinho, mas essa rica oportunidade de estar nesse lugar, meu Deus, esclarecendo muitas dúvidas e aprendendo